tribuna para fazer a resenha, a biografia de Sr. João Ângelo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Professor Dr. José Gabriel de Bala de Menezes, meu ex-professor, meu atual patrão, e ex de um neto de um ex-cantador também, Francisco Tomás dos Altares, excelentíssimo Sr. Dr. Jorge Castelo, em representação do diretor do Museu de Angra, excelentíssimo Sr. Paulo Botelho, Presidente da Associação de Cantadores e Tocadores dos Açores, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu e todo o seu elenco diretivo, assim como o Presidente da Assembleia de Freguesia, excelentíssimo elenco da Casa do Povo de São Bartolomeu e a respectiva Assembleia Geral e todos os mais órgãos, excelentíssima Senhora Filomena Maria Martins Rocha Rezende, que é a única herdeira de João Ângelo, sua sobrinha, e casada com José Carlos Brasil, que também daqui saúde, excelentíssimos senhores cantadores, tocadores, quer sejam da Terceira, São Miguel, São Jorge, Santa Maria e Pico, Carlos Bartolomenses, terceirenses, minhas senhoras e meus senhores. Os meus discursos são bons para grandes auditórios. E porquê? Porque têm as cadeiras confortáveis, dá para dormir uma soneca. Às vezes são um bocadinho compridos demais, estas cadeiras não são muito, são feitas para missas de meia hora. Eu vou ver se não passo muito disso, mas é capaz de passar. Eu estou aqui para prestar um tributo a João Ângelo de Oliveira Vieira. Claro que aqui não é muito a minha opinião, mas sim objetivamente a vida dele, mas já agora vos digo que João Ângelo foi muito para mim. Ele esteve presente na primeira cantoria que eu fiz a público, esteve presente na primeira cantoria provisória, ou seja, antes de entrar a público, foi com ele que eu disse umas primeiras cantigas para uns imigrantes. Depois desse primeiro dia, em 1981, acompanhámos-nos sempre. Eu entrei por uma que eles chamavam a segunda divisão e fui com ele, quando era convidado, para muito sítio. Depois, quando isto unificou, ele ia sempre, eu menos vezes, mas sempre que eu ia, ele lá estava. Depois, quando eu comecei a participar mais nas cantorias públicas, ele também era sempre convidado. Viajámos para muitos sítios juntos. Aliás, eu conheci as ilhas todas dos Açores, foi à boleia de João Ângelo. E eu, quando ia com ele a qualquer ilha dos Açores, estava escondido atrás dele, porque ele era verdadeiramente a estrela. Toda a gente queria tocar-lhe, toda a gente queria ouvi-lo, toda a gente queria constar com ele. Portanto, foi uma figura supra em termos de notoriedade aqui na nossa freguesia e dos cantadores terceirenses, isso é garantidamente. Portanto, ele para mim foi uma muleta muito importante, uma orientação, um homem sério, muito verdadeiro, muito íntegro e que por selo ajudou-me bastante. Diz-me com quem andas, que eu dir-te-ei quem és. Daí que eu agradeço muito de uma parte do que sou, há outra parte, claro, que tem que vir de outros sítios, mas uma parte do que sou é também muito do contágio que tive com os jovens. Pronto, vamos então agora à tal Evangelho da Semana Santa e pronto. Peço perdão já pela demora que isto possa eventualmente levar, mas também verdade se diga que quando alguém tem uma vida cheia, há muito para se dizer dela. Por isso é que também vou demorar um pouco. João Ângelo de Oliveira Vieira. Às 23 horas do dia 24 de junho de 1935, uma segunda-feira, chegou ao mundo o segundo filho do casal, José Ângelo Vieira, agricultor, e Zulmira Inês de Oliveira, doméstica, ambos naturais de São Bartolomeu. A parturiente e o esposo tinham 36 anos de idade
e logo decidiram qual o nome a dar ao menino: João. Ter o nascimento acontecido no dia em que a Igreja Católica celebra o precursor de Jesus fundamentou a escolha. O parto aconteceu numa casa humilde de um só piso, de planta retangular, localizada na canada do tio João Ângelo, lugar de Regatos, freguesia de São Bartolomeu. Recebeu a expressão das águas batismais e o óleo dos catecúmenos 2 dias após nascer, das mãos do padre António Teixeira de Almeida, natural da freguesia de Agualva e que paroquiou em São Bartolomeu durante 38 anos. A mãe, Zulmira, estava nesse tempo a ler a biografia do santo francês Bernard de Clairvaux, havendo por isso preferência para que o menino se chamasse João Bernardo. Mas no ato de registro civil, o pai, José, fez prevalecer a sua vontade e registrou o filho como João Ângelo, nome do avô paterno, o mesmo que dera o nome à canada onde o pequeno nasceu. Aos 7 anos de idade, João Ângelo teve o seu primeiro contacto com o abecedário e os algarismos ao ingressar no posto de ensino dos Regatos. De boa aprendizagem e sob a orientação da professora Maria do Carmo Fraga, natural também ela de São Bartolomeu, João Ângelo foi aprovado no exame da 3ª classe realizado em julho de 1945. Não concluiu o ensino primário com receio da mão pesada do professor que lecionava a 4ª classe na Escola Central da Freguesia. Chamava-se Manuel Luís de Sequeira, natural do lugar de Santo António, freguesia de Norte Pequeno, concelho de Velas, ilha de São Jorge. As pedregosas terras lavradias e os chãos úmidos dos matos passaram a ser os tapetes dos pés de João Ângelo. Tornou-se um verdadeiro lavrador, tendo na sua manada animais preferencialmente de raças autóctones, como por exemplo gado catrina. Nos serões de matanças ou terços e em tertúlias de circunstância, João Ângelo começou a ganhar o gosto pelas rimas. Cantou pela primeira vez, a 8 de novembro de 1952, tinha 17 anos de idade, numa gravação para familiares imigrados realizada nos estúdios do Rádio Clube de Angra. Deu voz a 2 cantigas feitas antecipadamente por si, sendo também autor das outras 2 cantadas por sua única irmã, Maria Luzia. Nesse registro radiofónico participaram ainda os improvisadores José Bartolomeu Amarante, desta freguesia, Manuel Caneta e Ferreirinha das Bicas Pai. No ano seguinte, 1953, fez a sua estreia pública como improvisador, integrado num rancho de reis que invadiu uma casa de amigos no lugar de Regatos. No seu primeiro despique improvisado, João Ângelo teve por colega o seu amigo de infância, António Amarante, também ele nascido na zona norte desta localidade. Nesse mesmo ano de 1953, luso-americanos, no caritativo ato de distribuição de esmolas de carne por toda a freguesia de São Bartolomeu,
organizaram um pezinho. Foi a primeira vez que João Ângelo participou nesta variante de cantigas de rua. Em 1955 foi submetido à inspeção militar. Evitou a incorporação no Exército por veredito inspectivo o ter dispensado em termos definitivos. Em tempo de mobilização de tropas portuguesas para a defesa de Goa, Damão e Dio, contra as intenções integracionistas da União Indiana, foi acendida em João Ângelo a vontade de emigrar para o Canadá em 1957. Mas os laços de afetividade e amor aos seus progenitores fê-lo recuar nessa intenção. Prosseguiu então o seu cotidiano ilhéu, dividido já nesse tempo entre os terrenos agrícolas e os estrados das cantigas. Num tempo em que coexistiram cantadores brilhantes do ponto de vista poético, o jovem João deu-se a conhecer por um discurso simples, mas inteligente. Em 1960, sofreu um revés. Um desafio com o seu conterrâneo José de Sousa Martins, apelidado de Vigairinho, realizado na ribeira de Manuel Vieira, freguesia de Santa Bárbara, foi, do entender de João Ângelo, de cariz insultuoso por parte do seu colega. Ofendido e desiludido, o jovem cantador marcou um período sabático de 7 anos. A retoma oficial da sua atividade artística aconteceu em 1967. Era então mordomo da Festa da Cruz dos Regatos Ezequiel Rodrigues, natural de Terra Chã e futuro ganadeiro. Convidou João Ângelo com modos e argumentos convincentes. João aceitou e teve na altura um bom desempenho a cantar como caneta. Participaram também nessa cantoria os cantadores Barbeiro, Vital e Charrua. Foi, portanto, uma reentrada fulgurante na ribalta. João Ângelo, em todas as atuações que se seguiram, demonstrou um espírito crítico muito refinado, consubstanciado num humor absolutamente invulgar. Um episódio que lhe marcou a carreira aconteceu quando José Ferreira Samacaio, das Cinco Ribeiras, cedeu-lhe um manuscrito com 40 cantigas de As Velhas. João cantou algumas delas e mostrou mais habilidade e um estilo ainda mais hilariante do que o próprio autor que as cantava também. Começou a cantar velhas em público em 1968 com o tio Doninha de São Bento na festa de São João, que se realizava no lugar de Biscoitinho, na freguesia vizinha de São Mateus. Era o começo de uma autêntica odisseia que o imortalizou. Em 1973, reapareceu-lhe o horizonte do Novo Mundo. Experimentou a imigração para a Califórnia, nos Estados Unidos da América. Trabalhou como ordenhador de vacas no rancho dos irmãos Simões, na cidade de Tapting, condado de Tulare. Ao saberem da sua presença e já conhecendo o seu nome, convidaram João Ângelo para cantar na festa de Nossa Senhora dos Milagres em Gastine, assim é que é, a maior que então era realizada pela comunidade portuguesa daquele estado. As suas atuações em Gastine foram marcadas por grande sucesso e serviram de trampolim para outros convites para festas comunitárias na Califórnia. Passados 6 meses, cessou as suas funções laborais na leitaria dos Simões e rumou à costa leste dos Estados Unidos, onde cantou também
sempre e cada vez mais apreciado. Pode dizer-se que João Ângelo abriu nesse ano uma porta que só se fechou quando a sua saúde deixou de permitir viagens longas. Inadaptado ao ritmo de vida americana e consumido pelas saudades, regressou 9 meses depois à sua terra natal. O nosso colega, hoje esculturado, voltou à terceira quando já sopravam os ventos da liberdade. Encontrou o mercado da cantoria local cartelizado, dominado pelos improvisadores mais afamados. Já autor de velhas completamente originais, João Ângelo formou com António Plácido, António Mota, Leonardo Pires, o Galanta e a menina Anabela Mancebo um grupo de variedades. A parte musical era assegurada em permanência por José Domingos Mancebo à guitarra portuguesa e José Amarante à viola clássica ou violão. Presenteava um público com serões diversificados, cantigas ao desafio, velhas, canções regionais, desgarradas e fados. Com honorários per capita diferenciados por defeito, relativamente aos cantadores de fama, o grupo teve muito boa aceitação do público e projetou-se dentro e fora da Ilha Terceira. Os próprios mentores do grupo chamaram-no de Segunda Divisão. João Ângelo tornou-se verdadeiramente um cantador dos Açores quando foi convidado para cantar as velhas com António Plácido na cerimónia de aniversário da RTP Açores, em Ponta Delgada, em meados da década de 70 do século passado. Num tempo em que a televisão pública regional era a única janela por onde nos entrava o mundo, aquela atuação tornou-o um poeta verdadeiramente popular e admirado em todas as ilhas. Em 1977, juntamente com António Plácido e o guitarrista José Domingos Mancebo, realizou uma digressão ao Canadá. Atuou com maior frequência na cidade de Toronto, mas também em outras a ela limítrofes. Por cá, as suas expressões vernaculares, as suas piadas oportunas e incisivas e a sua genuinidade fizeram-no entrar no goto das elites citadinas. Foi provavelmente o cantador de improviso mais considerado pelos literatos e aristocratas da cidade ao longo de todos os tempos. Na vida cívica, venceu as eleições autárquicas de 1979 como cabeça de lista do PPD, Partido Popular Democrata, sendo empossado presidente da Junta de Freguesia. Cumpriu somente um mandato, mas em circunstâncias muito difíceis, provocadas pelo destrutivo terremoto ocorrido às 15 horas e 42 minutos no dia 1 de janeiro de 1980. Os autarcas locais tornaram-se socorristas aos níveis logístico, material e financeiro de uma população assustada, aflita e, por vezes, reivindicativa. No mundo das cantigas, João Ângelo era já uma figura de destaque. Por isso, no ano do Grande Sismo, 1980, foi convidado a integrar um lote de concorrentes da equipa de Angra do Heroísmo no concurso Prata da Casa, promovido pelo Canal 1 da RTP Nacional. A doença de seu pai, que provocaria, aliás, a sua morte em agosto desse mesmo ano, impediu-o de ter essa experiência. João Ângelo era já por esse tempo uma figura respeitável e respeitada no universo da cultura popular açoriana.
Passou a ser o cantador mais requisitado pelas festas de Arraial e outras diversas organizações que decidiam fazer constar dos seus programas cantoria e vegas. João Ângelo cantou em todas as ilhas dos Açores. As suas cantigas jocosas arrancavam gargalhadas até aos mais sisudos. Em junho de 1990, João Ângelo chorou a partida de sua mãe do mundo dos vivos. Durante um ano, fez silêncio de nojo e só voltou aos palcos das cantorias no período das festas do Espírito Santo de 1991. Nesse ano do regresso às festas, foi marcante, por testemunho do próprio, uma atuação com António Mota na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, perante uma plateia elitista e verdadeiramente entusiasmada. Por proposta da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, então presidida por José Dimas Machado, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em sua reunião de 13 de fevereiro de 1992, deliberou atribuir à Canada onde residia o cantador que hoje homenageamos o nome de Canada do João Ângelo. Primeiro signatário dessa alteração toponímica foi o presidente da Idilidade Angrense, Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponta. Em 1993, o repentista dos regatos foi convidado pelo então deputado ao Parlamento Europeu, Dr. Artur Cunha de Oliveira, para integrar uma comitiva açoriana em visita à sede dessa Assembleia Legislativa da Europa. Durante a viagem, João Ângelo espalhou gracejos cantados na cidade de Estrasburgo, na margem esquerda do rio Reno, leste de França, e também na cidade de Barcelona, na comunidade autónoma da Catalunha, Espanha. Em outubro de 1995, participou no 9º ciclo de cultura açoriana na cidade de Toronto, Canadá, a convite do Governo Regional dos Açores, presidido pelo Dr. João Bosco Mota Amaral. 3 anos mais tarde, João Ângelo foi também um dos cantadores que representaram a região autónoma dos Açores na Expo 98, a Exposição Internacional de Lisboa, realizada entre 22 de maio e 30 de setembro de 1998. Das frequentes idas ao estrangeiro, releva-se a deslocação ao Rio de Janeiro, no Brasil, em outubro de 2003, integrado numa comitiva de antigas glórias do Sport Clube Lusitânia. João Ângelo exibiu os seus dotes na Casa dos Açores da capital carioca perante uma assistência tão embevecida quanto emocionada. Nunca até então um improvisador açoriano se havia deslocado àquele país da América do Sul de propósito para cantar. Já septuagenário, mais propriamente no ano de 2006, o poeta popular bartolomense foi figura de proa na gala do Coliseu Miquelense na cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel. No estrangeiro, João Ângelo teve no seu currículo dezenas de atuações nas comunidades portuguesas da América do Norte, divididas por Canadá e Estados Unidos. A nível regional, tantas foram as vezes que se deslocou às outras ilhas para cantar que ele próprio lhes perdeu a conta. Notava-se que em cada ilha do arquipélago ele era uma figura conhecida quase universalmente e alvo de um carinho transversal a todas as idades. Um cantador ou outro agente cultural qualquer só consegue ser tão solicitado como João Ângelo foi
quando vai criando e mantendo um lastro de qualidade, simpatia e respeito. Em conversas com vários interlocutores, João Ângelo autoavaliou-se sempre como pouco propenso para a escrita. Mesmo assim, fez-nos herdeiros de algumas décimas que manuscreveu e alguns enredos carnavalescos que ficaram na memória popular. São exemplos o Bailinho das Bebidas, ensaiado em São Bartolomeu, e o Bailinho das Velhas, encomendado por um grupo da freguesia do Cabo da Praia. Ambos foram inscritos no ano de 1976. João Ângelo foi o cantador açoriano mais agraciado de sempre. Das múltiplas homenagens que lhe foram feitas, desde comissões de impérios a organizações muito diversas, destacam-se 3 delas. Ano de 2000, Medalha Municipal de Mérito Cultural, atribuída pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, presidida pelo Dr. Sérgio Humberto Rocha de Ávila. Ano de 2009, Medalha da Ordem de Mérito, concedida pelo Governo da República por proposta do seu representante nos Açores, Dr. José António Mesquita. Ano de 2012, insígnia autonómica de mérito cívico por outorga do Governo Regional dos Açores, chefiado pelo Dr. Carlos Manuel Martins do Val de César. A partir do ano 2005, começaram a surgir problemas de saúde que foram debilitando João Ângelo. Anca, próstata, coração, rins e um aneurisma da artéria aorta ascendente foram quebrando-lhe o corpo, mas nunca a lucidez. Já muito limitado de movimentos, passou a domiciliar-se em casa de sua única sobrinha, Filomena Maria, consorciada com José Carlos Brasil, e por lá permaneceu até ao último suspiro. A derradeira incursão de João Ângelo pelas Américas aconteceu em setembro de 2012 e com um facto curioso. A sua despedida do continente americano aconteceu precisamente onde ele lá se estreara em 1973, na festa de Nossa Senhora dos Milagres, em Gastine, na Califórnia, Estados Unidos da América. O desafio do adeus à terra dos cowboys aconteceu no dia 16 de setembro de 2012 com o fontinense, também ele já falecido, Adelino Toledo. A última vez que João Ângelo atuou fora da Ilha Terceira coincidiu com as últimas velhas por si cantadas. Teve lugar a 16 de agosto de 2018 e o palco foi o da freguesia de Rosais, concelho de Velas, Ilha de São Jorge. Mediu forças com Bruno Oliveira, José Eliseu e Alberto Souza, este natural daquela ilha, mas imigrado na Califórnia. A última atuação pública de João Ângelo aconteceu no dia 26 de setembro de 2019, no pezinho da festa de São Carlos. A debilidade física e o cansaço psicológico não lhe permitiram a participação na cantoria noturna quando já estava escalado para fechar a noite com o jovem Roberto Toledo. João Ângelo deixou-nos às 23 horas e 33 minutos do dia 17 de abril de 2021, um sábado, com 85 anos de idade. Problemas respiratórios agudos cortaram a ligação do seu corpo com a vida terrena. Mas como ele próprio muito acreditava, na qualidade de católico praticante e fervoroso, a sua alma subiu a Deus para julgamento supremo. A vida e obra do mestre da ironia e da piada fina e cortante
ficam registadas em 3 publicações da autoria conjunta de Liduíno Borba e José Fonseca de Sousa. João Ângelo, o Mestre das Cantorias, de 2008, O Melhor do Tio João, de 2015, e João Ângelo, o Último Adeus, edição póstuma de 1921.